chegamos numa parte do nosso curso, já adiantamos mais umas aulas aí, né, em relação ao começo do curso. Vocês aprenderam no começo a parte sobre linhas, sobre retas, né? Vocês conseguem já desenhar objetos, vamos dizer assim, retos, né, lineares, né, e não curvas. Aliás, conseguem com a ferramenta Bezier, porque vocês já vão criando as curvas conforme vocês vão mexendo. Tem uma coisa no Corel que é fundamental para vocês se darem muito bem, que é uma coisa chamada de nós e curvas. Quando vocês entenderem esse conceito de nós e de curvas, vai ficar muito mais fácil para a gente entender como é que se desenha no Corel. Vocês vão desenhar muito nesse curso, né? Nós temos aí vetorização de Bart Simpson, de personagens, de objetos, de logotipos, que eu separei para vocês. Mas para que vocês venham realizar esses trabalhos, vocês vão precisar entender um pouco sobre nós e sobre curvas. As ferramentas mão livre, né, Polylinha, Bezier, já não são mais novidade para vocês, correto? Correto. Eu vou dar uma demonstração aqui para vocês, usando a mão livre mesmo. Vou desenhar um segmento aqui, né? Eu quero que vocês me respondam em casa quantos lados, quantas pontas tem esse segmento. Sim, temos duas pontas, a ponta A e a ponta B, ou a ponta 1 e a ponta 2, né? Sabendo disso, essa linha é uma linha rígida. Vou até aumentar um pouco a espessura para a gente poder enxergar. Essa linha é uma linha rígida, ou seja, ela é uma linha e ponto. Ela não é uma curva, ela não é um formato de curva como a gente está vendo aqui na nossa joaninha, né? Então, o negócio é o seguinte: eu preciso transformar essa linha para que você de repente desenhe essa joaninha sem usar Bezier, ou de repente só com retas e depois transformá-las em curva. Opa, já dei até a dica. Nós temos que transformar essa linha numa curva, tá? E como é que a gente faz isso, né? Eu vou apresentar a vocês a ferramenta Forma. Vocês não conheciam essa ferramenta ainda, tá? Ela edita um objeto, ela transforma um objeto em curvas, tá? Então essa linha ela vai passar a ser maleável. É como se fosse um metal. Nós vamos esquentar esse metal e ele vai ficar frágil para que a gente possa mexer nele. E como é que a gente vai fazer isso? Com a ferramenta Forma selecionada, eu vou dar um clique no meio da linha até fazer esse pontinho. Reparem que fez o pontinho aqui. Aqui em cima, na nossa barra de propriedades das ferramentas, ele vai abrir um monte de opções que vocês vão aprender mais para frente. Nós vamos nessa daqui, converter em curva. Então aparentemente não aconteceu nada, mas só aparentemente. Reparem que ele tem a primeira ponta, a segunda, e ele agregou mais duas flechinhas, tá vendo aqui? Se com essa mesma ferramenta Forma clicar em cima da linha, arrastar, ela se move, ela me obedece fazendo uma curva, tá? Por quê? Porque esse objeto ele está em curva, acabei de transformá-lo em curva. Então isso daqui é o básico para qualquer desenho, para qualquer vetorização. Se vocês não entenderam esse conceito, eu aconselho que vocês voltem à aula e revisem novamente até entender, senão vocês não vão conseguir vetorizar nada mais para frente, tá? Essas setas que vocês estão vendo aqui com esses pontilhadinhos são setas de ajustes, ou seja, eu ainda consigo dar um ajuste conforme eu clico e arrasto com o botão esquerdo. Eu consigo ajustar aquela linha do jeito que eu mais bem entender. Tá? Ela agora ela é mole, é uma linha molinha. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. Olha só, era uma linha, não é mais. Virou um objeto em curvas, tá? Então só para recapitular, se vocês quiserem fazer aí, com a mão livre eu criei uma reta, peguei a ferramenta Forma, dei um clique no meio dessa reta, transformei em curva aqui, e aí eu passei a manipular esta linha, que já não é mais
uma reta, tá? Então, antes de vocês continuarem, eu aconselho que vocês tentem fazer isso que eu acabei de fazer, tá? Dá para fazer isso com a Bezier? Tá, vamos fazer um exemplo com a Bezier para vocês não terem dúvida. Eu vou fazer um objeto, até um objeto diferente, com várias linhas. Por que eu fiz esse objeto com várias linhas? Porque eu posso converter lados diferentes desse objeto. Eu posso converter essa parte e não essa. Então eu posso clicar no meio desse segmento, transformar em curva e fazer o que eu quiser. Tá? Mas será que se eu clicar nesse outro segmento eu consigo dobrar? Não, ele não é uma curva. Tá? Se eu clicar nesse segmento aqui, ó, e transformar em curva, esse segmento também vira uma curva. Olha só, mas esse segmento não. Eu preservei essa reta simplesmente do jeito que ela estava normalmente. Então olha só, eu consegui manipular um objeto que eu criei, que teoricamente era um triângulo, e eu consegui manipular. Qualquer modificação eu sempre seleciono a minha ferramenta forma, e aí eu consigo dar todos os ajustes necessários para esse objeto, tá? Lembra que eu comentei com vocês que para dominar vocês teriam que dominar duas coisinhas chamadas de curvas e nós. As curvas vocês já estão dominando, agora esses são os nós, tá vendo? Cada ponto de junção ele tem um nó, isso é um nó, tá? Isso é um nó. Cada ponto de junção é um nó, tá? Então os nós são responsáveis entre os segmentos, tá? Como eu cliquei no meio desse segmento, ele me dá esse tipo de configuração para que eu mexa nesse segmento. Reparem, a estrutura do objeto é mantida, mas esse segmento ele muda, porque este nó e este nó estão ligados, assim como este e este também estão ligados. Olha só, se eu começar a mexer, entenderam? Tudo bem, mas eu posso excluir e incluir um nó que eu quiser? Claro. Eu quero incluir um nó aqui, neste pontinho, tá? Ou eu vou aqui em adicionar nós, tá? Ou eu simplesmente dou dois cliques aqui, ele me adiciona um nó. E olha só, eu passo a ter controle entre este eixo e este eixo. Olha só, eu consigo dar um desenho mais complexo para minha forma. Né? Aquele ponto que até então eu não tinha convertido em curvas ainda, vou converter para poder mexer com ele. Olha só, tá? E eu vou criar um nó aqui no meio. Então olha só o que acontece. Entre este segmento e este segmento ele faz essa ondulação, ele segue o meu desenho. E entre este segmento e este segmento ele também faz a mesma coisa. Eu já consigo manipular, já consigo modelar um pouco melhor o meu desenho. Então olha só, o que era um triângulo virou exatamente isso daqui, um objeto totalmente curvado, tá? E se eu quiser excluir um nó? Reparem que para selecionar um nó, eu dou um cliquezinho nele, ou eu simplesmente seleciono com a ferramenta forma e venho aqui em excluir o nó e ele volta, tá? Olha que interessante. Um outro exemplo que eu vou dar muito rápido aqui é... Se eu quisesse, de repente, curvar esse objeto, vou transformar aqui em curvas também. Repare, estou curvando este objeto. Olha só, mas tem um problema. Tá vendo que ele está irregular? Olha só, este para este. Então eu tenho um recurso chamado de suavizar o nó. Eu posso suavizar de forma que eles fiquem pelo menos um pouco mais suaves. Talvez ele não resolva o assunto de você de repente deixar ele perfeito, mas ele suaviza. Eu vou selecionar os dois nós que eu quero, aliás, e vou aqui, ó, nessa opção, suavizar o nó. Reparem, eu vou fazer uma duplicata dessa imagem para a gente fazer uma breve comparação. Olha só, com suavização de nó e sem a suavização de nó. Olha só que diferença que ele dá, tá? Vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que eu faça um desenho
parecido com esse aqui, né, em alguma vetorização, e isso são coisas que vão acontecer o tempo todo. E aí eu vou fazer aqui a minha conversão em nós e vou de repente curvar. Repare que ficou uma pontinha, aqui, ó. Uma pontinha não, é uma pontona. Para eu não ter que ficar resolvendo isso, eu posso clicar aqui e de repente com aquelas setinhas de ajustes eu arrumar. Mas se eu selecionar este nó e der um suavizar nó, olha só como ele me resolve a situação. Cadê a ponta? Não tem mais ponta. De novo eu vou duplicar o objeto para vocês verem com a suavização de nó. Olha só. Com suavização de nó e sem suavização de nó. Com a suavização do nó e sem a suavização do nó. Isso na prática seria, no caso da nossa joaninha, da seguinte forma. Eu poderia pegar a Bezier, e traçar os pontos que eu quero fazer a curva. Tá? Nesse caso eu vou ignorar as patinhas, porque as patinhas a gente desenharia separadamente para depois incluir no desenho. Mas vamos tomar como exemplo o exemplo do corpo da joaninha. Eu posso criar uma Bezier, uma linha daqui até aqui, correto? Tá. Depois eu posso criar uma linha com a Bezier ainda até aqui. Uma linha com a Bezier até aqui. Tá? Até aqui. E aí posso criar uma linha até aqui e fecho, correto? Então na verdade eu fiz esse desenho aqui, olha só, esse desenho aqui. Com a ferramenta forma eu vou clicar neste segmento, vou transformá-lo em curva e vou tentar simplesmente moldar no desenho que eu estou fazendo, tá? Se não der, você pode usar justamente esses ajustes aqui, ó, para poder chegar numa precisão maior do encaixe, tá vendo? Ficar um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro, depois vocês arrumam. Neste segmento aqui, então nós tivemos um segmento, agora eu tenho outro segmento que é entre esses dois nós, e eu vou criar transformar em curva aqui, tá vendo, ó? Porque aí eu consigo modelar entre este ponto e este ponto. A mesma coisa nesse segmento, transformar em curvas, ó, e com as setas de ajustes, olha só como é simples chegar no desenho onde você precisa, olha só, tá? Aqui você também pode transformar em curvas, para chegar um pouquinho, tá? E aqui também um outro segmento você transformar em curvas e chegaria aqui para fazer finalmente da nossa querida joaninha. Aqui também teria um segmento para você fazer, que seria o arremate do rabinho dela aqui, ó. Tá? Olha só. Então só para a gente tomar como exemplo a utilização real das ferramentas de desenho de nós e de curvas, tal, né? E aqui eu poderia aplicar justamente o que nós acabamos de aprender. Poderia suavizar este nó e este nó também, tá? Olha só. E aí eu tenho aqui só como exemplo, né? A minha intenção não é desenhar essa joaninha, eu só tomei ela como exemplo para a gente poder fazer justamente o corpo dela. Para fazer a parte do meio, justamente a gente poderia fazer uma Bezier, uma linha em Bezier, transformaria em curvas, olha só, só como exemplo. Poderia até pintar aqui para a gente tomar como exemplo real, né? Eu poderia fazer uma outra linha também, dividindo aqui, ó, tá? Fazer olha só para a gente entender. Reparem que a linha ela não está fechada ali, por isso que ela não pinta,
Aqui, ó. Ela tem que estar devidamente fechada para que eu possa usar o preenchimento inteligente. É justamente a ferramenta que eu estou usando para pintar. Então, olha, só para vocês tomarem como base, só para vocês terem uma ideia. Então, para a gente vetorizar um objeto como esse, ou outros objetos, vocês têm que entender essa relação de linhas, de curvas, de nós, tá? Eu posso usar tanto o Bezier, quanto a mão livre, quanto a polilinha, mas eu tenho que entender esse recurso, que é o recurso básico do Corel. Sem ele você não consegue sobreviver, você não consegue fazer nada, tá legal? Bom, espero que vocês tenham entendido e só reiterando, se você não entendeu, eu sei que essa aula é um pouquinho chata, vocês têm que prestar um pouquinho mais atenção. Se vocês não entenderam, voltem a videoaula e revejam quantas vezes necessário, porque sem essa base vocês não vão conseguir fazer nada lá pra frente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nas próximas aulas aí. Abraço.